E o AB Saúde está chegando agora e a gente vai falar sobre um problema que quase todo mundo já teve, tem ou conhece alguém que sofre com ele. O refluxo é uma doença que atinge cerca de 20% da população adulta do Brasil. E para você entender melhor o refluxo, ele acontece quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago e provoca aquela sensação de queimação. Mas esse é apenas um dos sintomas, hein? Tem também dor no estômago, atingindo a laringe ou a faringe, uma sensação de peso também no estômago, aquela azia, indigestão. Olha, são muitos os sintomas, hein? E para falar de refluxo, a gente recebe aqui no estúdio o endocrinologista Ricardo Tavares. Doutor Ricardo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Almir. Prazer recebê-lo aqui. E a primeira pergunta é o seguinte: refluxo não é só algo que acontece aos adultos, não, né, doutor? As crianças também podem sofrer com o refluxo, né? Sim, Almir. Como você falou, 20% dos adultos, né, vão sofrer desse mal. A gente lembra que nas crianças menores de 1 ano, geralmente metade dos bebês eles podem ter esse sintoma, né? Que muitas vezes não vai ser através de uma percepção que a mãe vai ter que está saindo algum líquido pela boca, né? Em bebê menor de 1 ano é muito comum a gente ver a recusa do bebê quando está mamando, então aquele refluxo vai começar a dar dor nele, então simplesmente ele vai soltar, né? O peito vai deixar de mamar, vai ficar irritado, vai ficar sem conseguir dormir. Crianças entre 1 e 5 anos, ela também não sabe dizer, ó, tô com a dor aqui no estômago, né, como o adulto fala. E o que é que ela vai simplesmente começar a apresentar? Ela vai apresentar uma falta de apetite, né, vai começar a recusar os alimentos e vai se queixar, assim, vagamente de uma dor abdominal crônica, né, diferente das crianças maiores, adolescentes e adultos, que aí sim, eles já vão dizer, ó, tô aqui com a dor em queimação no estômago aqui na região do tórax, né, que realmente incomoda muito. Tá certo. Então, por falar nos adultos, a gente vai conhecer agora a dona Maria de Lourdes. Ela sente todos os incômodos provocados pelo refluxo. E quem conversou com ela foi o repórter Mavian Barbosa. Vamos ver. Essa é a dona Maria de Lourdes Alves, de 65 anos. Ela sempre teve refluxo, mas não sabia o que era. Dona Maria, o que a senhora sentia até descobrir que era refluxo? Eu sentia vômito, às vezes eu me deitava, me acordava sufocada, tossindo muito. E isso foi me aperreando. Aí eu procurei um clínico e pedi encaminhamento para ir a uma médica laringológica e otorrino, porque aí trataria de tudo para ver o que era. E realmente, ela me requisitou todos os exames e disse que realmente eu tinha um pouco de refluxo. E me receitou esse remédio e há 6 meses que eu estou me tratando, graças a Deus estou bem melhor. A senhora chegou a mudar alguma coisa na sua alimentação ou hoje tem uma alimentação normal? Não, mudei muita coisa, né? Porque não como mais gordura, não como fritura, carne seca com um arrozinho, um feijãozinho também escorrido. Só é a minha comida hoje, bem leve. Mas vida normal no tratamento, mesmo assim, né? Se vida normal não posso deixar, porque se eu deixar, meu filho, aí a velhinha vai embora, né? E eu quero viver muitos anos. E vai viver, se Deus quiser, né, doutor Ricardo? Vai viver, dona Lourdes. Bom, então a gente tem as perguntas também dos telespectadores, doutor Ricardo. Certo. A primeira é a seguinte: qual o melhor tratamento para o refluxo? É o Francisco de Serra Talhada e o G. Anderson, aqui de Caruaru, que querem saber. Pronto, em relação ao tratamento, ele vai variar de acordo com a idade, né? Então, em adultos, muitas vezes, uma simples mudança da alimentação, né? Como a gente viu aí na reportagem, você tirar fritura, gordura, café, chocolate, vai já melhorar, né? Em alguns casos é necessário a medicação. Bebês ou crianças menores de 5 anos, coisas simples, como fracionar a alimentação, né? Evitar de deitar logo aquela criança. É comum a gente pegar pessoas que dão o leite e depois deita a criança. Então, são medidas simples que vai poder ajudar. Tá certo. A Juliana Noé do Vassoural, e ela diz: refluxo ácido pode provocar dores de garganta? Eu tenho inflamações frequentes na minha garganta, além das dores no estômago sempre que faço a ingestão de limão ou de salada com vinagre. Sim, sim. É muito comum esse tipo de sintoma. As pessoas geralmente vão procurar sentindo que está com a dor na garganta. Quando a gente vai investigar, fazer a história tudo, não, o teu sintoma é de refluxo. Então vamos investigar e tratar para parar com essa dor na garganta. Muito bem, o Cláudio Roberto de Lagedo. Estou fazendo um tratamento de refluxo, mas é normal acordar no meio da noite sentindo uma forte falta de ar? Eu tenho sofrido muito com essa situação. Sim, ele ainda pode estar tendo esse sintoma, que é justamente o retorno do ácido do estômago aqui para a região do esôfago, e isso provoca, assim, uma falta de ar que a pessoa
confunde às vezes até essa dor pensando que está tendo um infarto, alguma coisa. Então, ele deve revisar esse tratamento se está sendo adequado ou não. Muito bem. A Tiffany, ela não disse de onde era, mas falou o seguinte: eu gostaria de saber se sentir tontura toda vez que sente refluxo é normal, porque comigo isso acontece e às vezes demora muito a passar. Isso, amigo. O refluxo ele vai provocar aquele enjoo, aquela náusea, né? Esse aí vai dar realmente tontura na pessoa. Então pode provocar tontura sim. Puxa vida, então sufoca, tontura, né? Vários Isso, efeitos, vários né? sintomas. Pois é. Kaline de Pesqueira, como a alimentação pode contribuir para que haja refluxo em adultos? Isso pode causar alguma deficiência e algum tipo de complicação em algum órgão em decorrência do refluxo? Pode, Kaline, pode provocar sim, porque o refluxo ele pode provocar vários outros sintomas, não apenas do estômago ou do esôfago, né? Então, como a gente viu, pode provocar uma faringite, tem pessoas que podem ter quadros de sinusite, de otite. Se fizer um quadro de broncoaspiração, pode levar até quadros de pneumonia. Então, pode provocar várias outras complicações. Puxa vida, sinusite também. Isso. Pois é. E quem tem refluxo, ó, precisa ter alguns cuidados mesmo aí com a alimentação. Vamos ver alguns deles agora. Comer em menores quantidades a cada 2 ou 3 horas. Aumentar o consumo de frutas e de legumes. Aumentar o consumo de produtos integrais, ricos em fibras. Preferir carnes magras, peixes, além de leite e derivados desnatados. Evitar beber líquidos durante as refeições. Evitar também comer de 2 a 3 horas antes de se deitar. E evitar deitar ou fazer exercícios logo depois das refeições. E beber chá de camomila, pois ele atua acalmando o intestino e o estômago. Muito bem, agora tem outras perguntas aqui de outros telespectadores, doutor Ricardo. A gente estava falando anteriormente sobre essa questão dos bebês, né? Isso. A Sueli Pai vai lá de Pesqueira e ela diz: como a gente sabe quando uma criança, inclusive um bebê, tem refluxo? É fácil identificar? Bom, nem sempre é fácil de identificar. Quando é aquele bebê que ele vai dar o famoso golfo, né, que vem para a cavidade oral, aí a gente está vendo, está tendo o refluxo. Mas às vezes não tem aquela coisa na boca para a gente ver. Como é que a gente vai identificar? No bebê, você começa a ver, a criança não está ganhando peso, ela recusa o peito, às vezes está mamando e a dor dela ela expressa arqueando assim o tórax para trás. Então isso pode ser um sintoma em bebê e deve procurar logicamente o pediatra para fazer a investigação e depois o tratamento. Olha aí a resposta para a Sueli, lá de Pesqueira. A Elisânia é de São Bento do Una. E ela fez uma pergunta também bastante interessante. O refluxo em bebê pode ficar na pessoa até a fase adulta e tem cura? Pode sim. Geralmente o refluxo ele vai ter cura. Em algumas pessoas ela pode se tornar crônica e vai ter o tratamento. Ela vai ter que ter sempre aquele cuidado com a alimentação e, dependendo do caso dela, ter um tratamento medicamentoso ou não. Doutor Ricardo Tavares, muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui no AB Saúde. Eu que agradeço, Almir. Até a próxima. Até a próxima. E a gente agradece sempre também os telespectadores que participam, né?